A Igreja Universal já passou da hora de parar de ser tratada pelo Estado brasileiro como se fosse apenas uma igreja, porque não é. Gente, eu nunca vi o Fantástico ou nenhuma rede de jornal de notícia trazer o que essa menina trouxe, a Aline Câmara. Está por trás da eleição é um absurdo. Vamos ver essa matéria dessa menina, Aline Câmara. Veja o que ela relatou, que eu não vi nem Justiça, nenhuma telejornal falar sobre o que está por trás da eleição e do voto entre política e religião. Vamos ver o vídeo. O canal Intercept Brasil e o portal ICL apresentam com exclusividade denúncias graves e urgentes envolvendo a Igreja Universal e seu líder fundador, Edir Macedo. E eu preciso que você assista até o final e também faça essa denúncia chegar em mais pessoas. Esse bispo Edir Macedo e sua instituição há mais de 30 anos aparecem cercados por acusações de crimes financeiros, lavagem de dinheiro, estelionato, formação de quadrilha, envio ilegal de dinheiro para o exterior, manipulação da fé, abuso eleitoral, assédio judicial contra jornalistas e agora suspeitas de fraude bancária envolvendo centenas de milhões de reais. A disputa é feia, viu? E por mais que eu deteste essa corja, é difícil encontrar no Brasil outro líder religioso envolvido ao longo de décadas em acusações tão graves, tão diferentes e tão recorrentes. Edir Macedo já foi preso e acusado de charlatanismo, curandeirismo e estelionato. Já foi denunciado por lavagem de dinheiro, formação de quadrilha e envio ilegal de dinheiro para o exterior. A Igreja Universal foi responsabilizada civilmente no caso do Lucas Terra, de um adolescente de 14 anos que foi violentado, assassinado e teve o corpo queimado. 3 pastores da instituição foram condenados. A Igreja Universal também é acusada pelo Ministério Público Federal de usar processos judiciais de maneira coordenada para intimidar e silenciar jornalistas. E como se isso não fosse o suficiente, agora o Banco Digimais, controlado pelo grupo do Edir Macedo, é investigado pela Polícia Federal por suspeita de gestão fraudulenta, manipulação de balanços, criação artificial de receitas e inserção de informações falsas nos sistemas do Banco Central. Tudo isso existe, são fatos. Tudo isso já está sendo documentado e publicado em todos os portais de notícia do país. E mesmo assim, Edir Macedo continua ampliando o seu poder religioso, financeiro, midiático e principalmente político. E por pior que tudo isso seja, tem algo ainda mais grave e perigoso sendo orquestrado bem debaixo do nosso nariz e da justiça também. E esse plano tem nome. Em 2008, Edir Macedo publicou um livro chamado Plano de Poder: Deus, os cristãos e a política. Nesse livro, Edir Macedo defende que os evangélicos usem a sua força numérica para decidir as eleições e colocar em prática um projeto de nação retirado da sua interpretação política do Antigo Testamento. E a gente não está falando aqui de qualquer igrejinha de bairro, não. A Igreja Universal no Brasil, segundo dados da própria instituição, conta com mais de 7 milhões de membros, 8.773 igrejas em todo o país, com mais de 17 mil pastores e centenas de milhares de líderes e obreiros nos 4 cantos do Brasil. E por mais que você nunca tenha colocado um pé na Igreja Universal, você precisa entender por que eles estão usando dinheiro público, disputando as leis que você é obrigado a seguir, ocupando o Estado, entrando nas forças de segurança e trabalhando para decidir quem vai governar o país onde você vive. Nesse vídeo, eu vou expor o golpe político-religioso que está sendo tramado bem debaixo do nosso nariz, na frente da Justiça, do Congresso e do Tribunal Superior Eleitoral. E você vai entender como Edir Macedo pode se tornar um dos homens mais poderosos da política brasileira sem precisar colocar o próprio nome em nenhuma urna. Então fica comigo aqui até o final, porque isso afeta todos nós. Todos nós seremos vítimas se ele tiver êxito nesse plano. E no que depender de mim, não vai ser tão fácil quanto ele imagina. E eu preciso da sua ajuda nesse debate. Religião e poder no Brasil. A Igreja Universal do Bispo Edir Macedo está iniciando um movimento político que pode ser um dos mais perigosos da história desse país. Ele declara abertamente em seu livro que tem um projeto de poder onde ele quer definir o rumo político do Brasil. E o passo mais importante vai acontecer nas próximas eleições. Para você entender
entender o que está acontecendo agora, a primeira coisa que você precisa entender é que a entrada da Igreja Universal na política não começou com Bolsonaro, não começou com republicanos e muito menos começou agora, nessa eleição de 2026. Esse projeto vem sendo construído há mais de 40 anos. A Igreja Universal foi fundada em 1977 e já em 1986, menos de 10 anos depois da sua criação, conseguiu eleger seu primeiro deputado federal, o pastor Roberto Augusto. Em 1990, a igreja já tinha 3 deputados federais e 6 deputados estaduais. Em 1994, dobrou essa representação, elegendo 6 deputados federais e 8 deputados estaduais. E em 1988, apenas 12 anos depois de eleger seu primeiro parlamentar, a Igreja Universal conseguiu colocar 17 deputados federais e 26 deputados estaduais dentro da política brasileira. E no seu auge histórico, em 2002, ela elegeu sozinha 22 deputados federais em 10 estados do país, 19 deputados estaduais e o seu primeiro senador, o bispo Marcelo Crivella, que em 2017 se tornou prefeito do Rio de Janeiro. E se você achou isso um absurdo, o cenário hoje é muito pior do que você imagina. Em 2005, a igreja ajudou a fundar o Partido Republicanos, hoje um dos partidos mais influentes do país. Só para você ter uma ideia, é o partido do governador bolsonarista de São Paulo, Tarcísio de Freitas. E também é o partido dos senadores Hamilton Mourão, que foi o vice-presidente de Bolsonaro, da senadora Damares Alves, que também foi ministra de Bolsonaro, e do senador Cleitinho Azevedo, de Minas Gerais. Só que isso não é nada. O Partido Republicanos, publicamente ligado a Edir Macedo e à Universal, conta atualmente com 5.653 políticos eleitos em exercício no Brasil. Você não entendeu errado, não. Vou repetir aqui para você. São 5.653 políticos eleitos em exercício no Brasil. São 433 prefeitos, 436 vice-prefeitos, 4.645 vereadores em todo o Brasil, 86 deputados estaduais, 42 deputados federais, incluindo Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, 2 governadores, 2 vice-governadores, 4 senadores titulares e ainda foi um dos maiores protagonistas da eleição de Bolsonaro como presidente. 5.653 políticos eleitos no Brasil pelo Partido Republicanos, que é diretamente ligado à Igreja Universal de Edir Macedo. Entende do que eu tô falando? Você acha mesmo que isso é só uma igreja? Você acha mesmo que religião é só fé pessoal? São só senhorinhas com a Bíblia debaixo do braço? Você ainda acredita que religião e política não se discutem? Essa porra é um absurdo. É inacreditável que a nossa justiça permita esse tipo de domínio paralelo do Estado por um regime religioso. E antes de te mostrar o plano que a Igreja Universal está tramando nessas eleições, se você chegou até aqui e está entendendo o tamanho do problema, que talvez você nem tivesse dimensão do tamanho, você precisa ajudar esse conteúdo a furar a bolha e alcançar o máximo de pessoas. Segundo a denúncia publicada pelo ICL, a igreja lançou uma campanha chamada Desafio de Neemias. Neemias é um personagem bíblico que teria reconstruído os muros de Jerusalém em 52 dias. Por isso, a Universal apresenta o projeto como uma jornada de 52 dias de fé, foco e reconstrução espiritual. Só que a campanha começou ontem, no dia 13 de agosto, e termina exatamente no dia 4 de outubro, exatamente no dia do primeiro turno das eleições. Segundo pastores e ex-pastores ouvidos pela reportagem, o verdadeiro objetivo é mobilizar fiéis e voluntários para eleger bispos, pastores e candidatos apoiados pela Universal em todo o Brasil. Antes mesmo do início oficial, o site do projeto mostrava 154 mil pessoas cadastradas. Depois, esse número deixou de aparecer. Agora, olha só o tamanho do que ele está armando. A orientação, segundo o ex-pastor Davi Vieira, cada membro da Universal será responsável por arregimentar outras 52 pessoas. Agora imagina o que isso pode representar para uma instituição que contabiliza mais de 7 milhões de fiéis em todo o Brasil. Só que essa operação começou antes. Desde setembro de 2025, a Universal mantém outro programa chamado Me Dê a Mão. Nele,
cada fiel é orientado a entregar nomes e telefones de 20 familiares, amigos, colegas de trabalho e vizinhos. Em fevereiro de 2026, a igreja também teria enviado, depois dos cultos, um formulário para descobrir as preferências políticas dos seus fiéis. Então você percebe o que está sendo construído? É parecido com um sistema de pirâmide de votos dentro da igreja. Isso é um absurdo. Isso levanta suspeitas graves e precisa ser investigado pela Justiça Eleitoral. A igreja possui os membros. Cada membro entrega mais 20 contatos. E esse desafio, Neemias tenta multiplicar cada participante por outros 52. E a liderança ainda procura descobrir como essas pessoas pensam politicamente. Isso não é uma corrente de oração que eles estão fazendo para entender a sua comunidade. Isso é claramente a construção de uma base eleitoral usando unicamente a estrutura da igreja. Inclusive, o Intercept publicou gravações de reuniões internas que mostram bispos, pastores e políticos ligados à Universal, ensinando exatamente como essa máquina deve funcionar. Nas gravações, os fiéis são orientados a criar listas de transmissão no WhatsApp, verificar se as pessoas estão aptas a votar e descobrir se os títulos eleitorais estão regularizados. E o bispo e deputado federal Márcio Marinho ainda ensina que o candidato não deve ser apresentado inicialmente como político. Ele deve ser apresentado como um amigo. Ou seja, primeiro a igreja constrói a confiança, depois a pessoa começa a receber mensagens, vídeos e conteúdos desse amigo, e mais tarde ela descobre que o amigo é o candidato escolhido pela Universal, principalmente enviado por Deus para a política nacional. Dependendo de como essa estrutura estiver sendo utilizada, isso pode configurar propaganda irregular em templo ou abuso de poder econômico, que é claramente vetado pelo Tribunal Eleitoral. E em outra denúncia publicada pelo Intercept entre 2023 e agosto de 2026, o Instituto Paulo Kobayashi recebeu 37 milhões e 700 mil reais em recursos públicos indicados por parlamentares. Pelo menos 16 milhões e 800 mil reais foram usados em eventos ligados à Igreja Universal. Só a deputada Edna Macedo, irmã de Edir Macedo, destinou 2 milhões e 200 mil reais. Foram 1 milhão e 200 mil para a Caminhada do Amor, evento criado pelo genro e pela filha de Edir Macedo. E mais 1 milhão para o Família ao Pé da Cruz, que foi uma série de cultos da Universal. No portal da Transparência, as emendas apareciam apenas como apoio a evento cultural e criativo. Outros parlamentares ligados aos republicanos também destinaram recursos para eventos como Mega Dance, Mega Help, Canta Gospel e Família ao Pé da Cruz. Agora junta as duas denúncias. A igreja usa sua estrutura para cadastrar pessoas, multiplicar contatos, formar cabos eleitorais e eleger os seus candidatos. Depois, os candidatos eleitos controlam emendas parlamentares e parte do dinheiro público volta para grandes eventos ligados à mesma igreja que ajudou a elegê-los. Esse é o plano de poder descrito pelo bispo Edir Macedo em seu livro Funcionando na Prática, de forma escancarada e tirando sarro da justiça brasileira. As reportagens do ICL e do Intercept revelam fatos, documentos, valores e gravações graves demais para que as autoridades esperem a eleição passar. Por isso, eu faço um chamado direto ao Ministério Público Eleitoral e ao Tribunal Superior Eleitoral. Investiguem esse desafio de Neemias criado pela Igreja Universal. Investiguem o uso de pastores. Todas as palavras que ela falou, ela não sei se ela é repórter, se não for, parece ser uma repórter investigativa, mas veja para onde vai o seu direito social, né? O direito civil social de seu voto no dia da eleição, de escolher os seus líderes políticos. Preste atenção onde vai essa máfia. Isso é uma máfia. O seu humilde voto está na mão de uma instituição enorme como essa aí, e por trás, sem menos você querer reivindicar os seus direitos do que você quer para o seu país, para o seu estado, para a sua prefeitura, existe a religião interferindo na política. E aí? O que é que vocês acham? Sigam essa menina, muito talentosa ela, e de trazer uma matéria dessa, muita coragem mesmo. Se inscreve no canal, ajuda o canal, dá o like e ativa o sininho do Imagem para Você. Isso ainda vai dar o que falar, viu? Vamos continuar. Interferir nas instituições e na vida de todos nós. Ou nós defendemos eleições livres da pressão religiosa, ou as igrejas vão jogar o Brasil ladeira abaixo, como fizeram na Idade Média.
Ou o Estado enfrenta essa cúpula que transforma a fé das pessoas em voto, ou Edir Macedo vai continuar ampliando seu domínio político enquanto todo mundo finge que ele lidera apenas uma igreja. E faça esse vídeo chegar a jornalistas, autoridades, candidatos e eleitores antes do dia 4 de outubro. Imagem chega com imagens, tirando imagens de imagens, pensando em imagens, respirando imagens.